A superfície do oceano é um espelho traiçoeiro, refletindo o céu azul como se nada mais existisse abaixo. Mas e se, em algum ponto distante, uma sombra se movesse sob essa calmaria? Imagine uma expedição, uma jornada humana audaciosa rumo ao desconhecido, onde o mar não é apenas água, mas um véu que esconde segredos antigos. Esta é a história de uma exploração que começou com esperança e terminou em silêncio abrupto, interrompida por algo que não deveria estar lá. O navio de pesquisa, batizado de Abissos, cortava as ondas com a precisão de uma lâmina. Era um dia comum no Atlântico Sul, longe das rotas comerciais, onde o horizonte se fundia ao infinito. A bordo, uma equipe de cientistas e engenheiros, todos veteranos das profundezas, preparava o submersível. O veículo, uma esfera de titânio reluzente chamada Profundo I, era projetado para descer além do que olhos humanos já haviam tocado com clareza. Seus sensores piscavam em telas iluminadas, capturando dados preliminares. Temperatura da água em 20 graus, salinidade estável, correntes suaves como um sussurro. Tudo parecia rotineiro, quase reconfortante. Mas o oceano, esse vasto organismo vivo, raramente se revela de imediato. À medida que o sol se punha, tingindo o céu de tons avermelhados que se infiltravam na água como sangue diluído, o submersível foi lançado. Uma grua o ergueu devagar, balançando levemente antes de tocá-lo na superfície. Bolhas subiram em uma efervescência breve e então veio o mergulho inicial. A luz do dia penetrava ainda, dançando em raios dourados que se estendiam como dedos curiosos. Peixes prateados nadavam em cardumes indiferentes à intrusão humana. O capitão da expedição, uma voz grave ecoando pelos alto-falantes do navio-mãe, anunciou o início da descida. Profundo prime, confirmando profundidade zero, iniciando imersão controlada. Aos poucos, a luz começou a rarear. A partir dos 50 metros, o azul claro dava lugar a um tom mais profundo, como se o mar engolisse a cor do mundo acima. O submersível prosseguia, seus propulsores emitindo um zumbido baixo, quase inaudível, contra o rugido distante das ondas na superfície. Aqui, na zona eufótica, a vida ainda pululava. Algas flutuantes se entrelaçavam como teias de aranha subaquáticas, e corais se erguiam em formações que pareciam ruínas de uma civilização afogada. Era belo, de um jeito que hipnotizava. Mas a beleza do oceano é sempre um disfarce. Sob essa fachada, a pressão já começava a se fazer sentir, não como um peso visível, mas como uma mão invisível, apertando os ombros do veículo. À medida que a descida se aprofundava, ultrapassando os 200 metros, a transição era sutil, mas inexorável. A luz filtrada se transformava em um crepúsculo eterno, onde sombras alongadas dançavam nas bordas da visão. O profundo primeiro ativava suas luzes externas, feixes brancos cortando a penumbra como faróis em uma névoa. Revelavam partículas em suspensão, plâncton microscópico que girava em espirais lentas, criando uma neve subaquática iridescente. A temperatura caía para 10 graus, um frio que se infiltrava nos instrumentos, mas os ocupantes, 2 mergulhadores científicos, confinados na cabine apertada, mantinham o foco. Seus monitores exibiam mapas batimétricos, linhas curvas representando o relevo do fundo marinho, ainda distante. Profundidade 300 metros, tudo nominal, relatava um deles, a voz calma transmitida por rádio para o navio acima. No entanto, algo começava a mudar. Não era um alarme estridente, mas um desconforto crescente. O silêncio se instalava, quebrado apenas pelo clique ocasional do sonar. Na superfície, o navio balançava suavemente, mas abaixo o mundo se fechava. A zona disfótica, entre 201 e 0 metros, era um limbo onde a luz lutava para sobreviver. Aqui, as criaturas mudavam.
Peixes de olhos grandes, com bocas que pareciam sorrisos grotescos, espiavam as luzes do submersível antes de desaparecerem nas trevas. Um polvo gigante, sua pele pulsando em padrões hipnóticos, se afastava preguiçosamente, como se soubesse que não precisava temer. Ou talvez temesse. O oceano, nessa profundidade, não era mais um lugar de abundância, mas de adaptação cruel. Seres que brilhavam com bioluminescência, lanternas vivas em um abismo sem fim, sugeriam uma existência à margem da compreensão humana. O profundo primeiro prosseguia, agora a 500 metros. A pressão externa chegava a 50 atmosferas, uma força esmagadora que o casco de titânimo resistia com rangidos imperceptíveis. A equipe no navio-mãe observava as transmissões em vídeo, telas divididas mostrando o interior da cabine e o exterior enevoado. Manterem o curso para o ponto-alvo, ordenava o capitão, sua voz ecoando com uma autoridade que mascarava a ansiedade sutil. O objetivo era simples, mapear uma fenda submarina, uma trincheira recém-descoberta por satélites, a cerca de 4,0 metros de profundidade. Rumores de anomalias acústicas haviam circulado em conferências, ecos estranhos captados por hidrofones, como se o mar respirasse. Mas ninguém mencionava isso abertamente. Era apenas ciência, afinal. À medida que a descida atingia os 800 metros, a luz artificial do submersível se tornava o único farol em um vazio que se estendia por quilômetros. O azul escuro dava lugar ao negro absoluto, um breu que engolia tudo. Aqui, o silêncio era absoluto. Um vácuo auditivo que pressionava os ouvidos tanto quanto a água pressionava o casco. Nenhum som de ondas, nenhum canto de aves distantes. Apenas o pulsar ritmado dos sistemas internos. As criaturas agora eram raras, sombras alongadas que se moviam com uma graça predatória. Um tubarão de 6 gílios passou perto, sua silhueta imensa e fantasmagórica, olhos vazios, refletindo as luzes como espelhos quebrados. Era um lembrete. O oceano não era hostil por maldade, mas por indiferença. A vida humana era uma visita breve, tolerada apenas enquanto durasse. No navio, os operadores notavam as primeiras irregularidades. Um sensor de som captava vibrações baixas, frequências que não correspondiam a correntes ou biologia conhecida. Possível interferência, murmurava um técnico, ajustando os controles. Mas o desconforto crescia. O profundo imo, agora a 1,0 metros, entrava na zona afótica, onde a escuridão era completa e eterna. Nenhum raio de sol chegava aqui. O submersível dependia inteiramente de suas luzes, que cortavam o negrume em fatias finas, revelando um mundo de silhuetas e sugestões. Partículas flutuavam como fantasmas, e o relevo do leito marinho começava a se erguer em montes irregulares, como ossos de uma besta adormecida. Era nesse ponto que a expedição começava a sentir o peso real do abismo. A equipe dentro do submersível trocava olhares, o ar confinado carregado de umidade e expectativa. O capitão, do navio acima, pausava antes de cada transmissão. Relatório de status. A resposta vinha firme, mas com uma hesitação nova. Algo observava, talvez. Ou talvez fosse apenas a imaginação, amplificada pelo isolamento. O oceano guardava seus mistérios, revelando-os gota a gota, e essa descida era apenas o começo de uma revelação que ninguém esperava. A descida prosseguia, um mergulho inexorável no ventre do oceano, onde cada metro conquistado parecia roubar um pouco mais da sanidade humana. O profundo Pri, envolto em sua armadura de titânio, cortava a escuridão como uma lâmina cega, seus propulsores emitindo um ronco abafado que ecoava apenas dentro da cabine. Aos 200 metros, a zona afótica se afirmava como um reino de nada, um vazio que não perdoava intrusos. As luzes externas varriam o negrume em arcos lentos, iluminando fragmentos de um mundo invisível. Sedimentos finos
que caíam como cinzas de uma fogueira extinta, e rochas irregulares que se erguiam como dentes podres de uma mandíbula colossal. Dentro do submersível, o ar se tornava mais denso, carregado de umidade que condensava nas paredes frias. Os dois cientistas, confinados em seus assentos apertados, monitoravam os painéis com olhares fixos, as mãos firmes nos controles. O capitão, lá em cima, no Abissos, enviava atualizações esporádicas por rádio, sua voz filtrada soando distante como um eco de outro mundo. Tudo nominal, repetiam os relatórios, mas a hesitação crescia a cada transmissão. A pressão agora chegava a 120 atmosferas, uma força invisível que comprimia o veículo com um sussurro constante, como se o oceano testasse os limites da engenharia humana. Um rangido ocasional atravessava o casco, sutil, mas suficiente para fazer os corações acelerarem. À medida que o profundo primeiro se aproximava dos 1.500 metros, o silêncio se aprofundava, um abismo auditivo que engolia até o zumbido dos instrumentos. Não havia mais o borbulhar de bolhas ou o canto distante de criaturas superficiais, apenas o vazio, pontuado por cliques isolados do sonar que mapeava o relevo à frente. Uma planície inclinada, marcada por vales estreitos que sugeriam o início da fenda-alvo. As luzes revelavam vida esparsa, adaptações grotescas à ausência de sol. Um peixe abissal, com mandíbulas que se estendiam como ganchos enferrujados, flutuava imóvel. Seus olhos, se é que se podia chamar assim, brancos e vazios, refletindo o feixe luminoso como luas mortas. Ao redor, medusas translúcidas pulsavam devagar, seus tentáculos se estendendo como véus rasgados em uma procissão fúnebre, bioluminescentes em tons frios de azul que iluminavam brevemente o negrume antes de se apagarem. Mas o oceano não era apenas um cemitério de formas bizarras. Havia uma beleza perversa nisso tudo, um contraste que hipnotizava e aterrorizava ao mesmo tempo. As partículas em suspensão dançavam nas luzes como poeira estelar em um céu invertido, criando ilusões de movimento eterno. O leito marinho, quando vislumbrado, se revelava em camadas de sedimentos acumulados ao longo de milênios, como páginas de um livro antigo escrito em argila. Era fascinante, esse equilíbrio precário entre vida e extinção, onde cada organismo lutava por um vislumbre de energia em um mundo sem dia ou noite. No entanto, sob essa fachada, a ameaça se insinuava. O submersível detectava correntes térmicas sutis, fluxos de água quente que subiam das profundezas como veias pulsantes de uma criatura adormecida. Eram fontes hidrotermais, não mapeadas, expelindo minerais que tingiam a água de um verde espectral. Um lembrete de que o abismo fervia com forças além da compreensão. Os sensores acústicos, agora mais sensíveis, captavam as primeiras anomalias verdadeiras. Vibrações baixas, quase infrassônicas, que reverberavam através da estrutura do profundo como um batimento cardíaco distante. No navio-mãe, os técnicos inclinavam-se sobre as telas, traçando padrões que não se encaixavam em bancos de dados conhecidos. Não eram baleias, nem terremotos submarinos. Eram sons ritmados, como um arranhar lento contra o casco do mundo, ecoando de direções imprevisíveis. Um dos cientistas no submersível ajustava o microfone externo, tentando isolar a fonte, mas o ruído se dissipava como fumaça, deixando apenas dúvida. Algo se movia lá embaixo, ou era o eco da própria descida, amplificado pelo vazio? Aos 2,00 metros, a pressão dobrava novamente, transformando o interior da cabine em uma bolha de tensão palpável. O profundo I desacelerava ligeiramente, navegando por um cânion estreito cujas paredes se erguiam como muralhas negras, engolindo as luzes em sombras profundas. Aqui, a escuridão não era mera ausência de luz. Era uma presença,
um manto que pressionava os olhos e a mente. Criaturas raras surgiam nas bordas do feixe luminoso. Um isópode gigante, blindado como um tanque pré-histórico, arrastava-se pelo sedimento com patas múltiplas, seus antenas tateando o ar aquoso como se buscasse presas invisíveis. Ao lado, um calamar vampiro deslizava, sua capa escura se fundindo ao negrume, olhos vermelhos brilhando por um instante antes de sumir. Essas formas evocavam um oceano primordial, um lugar onde a evolução havia tomado caminhos tortuosos, longe dos olhos humanos. A presença humana, nesse contexto, parecia ridiculamente frágil. O submersível, com seus cabos e sensores, era uma extensão tênue da superfície, um fio de esperança esticado até o limite. No Abissos, a equipe notava as transmissões de vídeo começarem a pixelar, interferências que dançavam nas imagens como fantasmas digitais. Ruídos de maquinaria humana, o zumbido de geradores no navio, ecoavam fracamente pelos rádios. Um contraste patético com o silêncio abaixo. Havia relatos vagos de expedições passadas, sussurrados em corredores de institutos de pesquisa. Mergulhadores que nunca retornaram, submersíveis que pararam de transmitir sem explicação. Mas isso era ciência, diziam uns aos outros, ignorando o formigamento na nuca. As anomalias sonoras intensificavam-se agora. Um coro baixo que crescia em volume à medida que o profundo rim se aproximava dos 2.500 metros. O sonar pintava ecos irregulares à frente, formas que não correspondiam ao mapa batimétrico, protrusões que pareciam se mover, como se o relevo respirasse. Um dos cientistas pausava, o rosto iluminado pelo brilho verde dos monitores, enquanto traçava linhas no display. A transmissão para o navio hesitava, carregada de uma urgência nova. Algo detectado, talvez uma massa densa, não orgânica, pairando na fenda. Não era uma rocha, não era biologia conhecida. O capitão ordenava cautela, mas a descida continuava, impulsionada por uma curiosidade que beirava a teimosia. O oceano observava, impassível. Suas profundezas, com sua beleza letal, guardavam segredos que se revelavam em sussurros, convidando os humanos a irem mais fundo, mais perto do coração negro. O profundo breu prosseguia, ignorando os primeiros sinais de que algo lá embaixo havia notado a intrusão. Um pulso acústico ecoou de repente, um som grave que fez os instrumentos tremerem, como se o abismo respondesse ao chamado. E na cabine, o silêncio entre os ocupantes se tornava mais pesado, um presságio de que a exploração, outrora audaciosa, agora dançava na borda de um precipício invisível. O profundo primeiro mergulhava ainda mais, um ponto de luz solitário, engolido pelo negrume que se estendia como um manto infinito. Aos 2.800 metros, o abismo se revelava em camadas de escuridão, cada uma mais densa que a anterior, como se o oceano testasse a determinação humana com punhos invisíveis. A pressão agora roçava as 280 atmosferas. Um esmagamento sutil que fazia o casco gemer em sussurros baixos, ecoando na cabine como respirações contidas. As luzes externas varriam o vazio em arcos precisos, capturando fragmentos de um mundo que não pertencia à superfície. Sedimentos que caíam em véus lentos, como neve em um inferno gelado, e rochas vulcânicas que se erguiam como cicatrizes antigas na pele do mar. Dentro da esfera apertada, os dois cientistas sentiam o peso não só da água, mas do isolamento que se infiltrava como um frio úmido. Seus rostos, iluminados pelo brilho azulado dos painéis, exibiam linhas de fadiga, olhos fixos nas telas que piscavam com dados incessantes. O ar reciclado carregava um cheiro metálico, misturado ao suor sutil da tensão. Pelo rádio, a voz do capitão no Abissos chegava fragmentada, um fio tênue ligando-os ao mundo acima. Manter em profundidade estável, anomalias acústicas em ascensão, relatem qualquer variação visual.
A resposta veio baixa, quase um murmúrio narrado pelo vazio. Tudo sob controle, mas o tom traía a dúvida, como se as palavras fossem uma âncora frágil contra o pânico crescente. O submersível prosseguia, agora flanqueado por paredes de cânion que se fechavam como as mandíbulas de uma besta adormecida. Aos 3 metros, a zona afótica se tornava um reino de sombras eternas, onde a luz humana era uma intrusão tola, um farol que atraía olhares invisíveis. As criaturas aqui eram espectros adaptados à ausência total. Um peixe-lanterna, minúsculo e feroz, piscava sua isca bioluminescente como uma estrela cadente falsa, atraindo presas para sua boca desproporcional. Ao redor, anfípodes translúcidos pairavam em enxames, seus corpos gelatinosos pulsando em ritmos hipnóticos, uma dança de sobrevivência em um balé sem plateia. Era belo, esse brilho frágil contra o breu, como joias espalhadas em um túmulo, mas a beleza escondia a fome voraz, o ciclo cruel, onde cada luz era uma armadilha. No entanto, o oceano não se contentava em ser apenas um museu de horrores. Correntes ascendentes, quentes e mineralizadas, subiam das fendas como veias expostas, tingindo a água de um turvo prateado que dançava nas luzes do profundo primum. Eram jatos hidrotermais, expelindo enxofre e metais em nuvens que se dissipavam como fumaça de um vulcão submerso, criando bolsões de vida improvável. Bactérias quimiosintetizantes que formavam tapetes viscosos sobre as rochas, sustentando ecossistemas inteiros em um inferno sem sol. O contraste era palpável, esse pulsar vital contra o vazio opressivo, uma promessa de mistério que seduzia e aterrorizava. Mas sob essa vitalidade, a ameaça se insinuava, um formigamento nos sensores que sugeria movimento além do natural. As anomalias sonoras, outrora sussurros, agora formavam um padrão insistente, um pulso grave que reverberava através da estrutura do submersível como um coração distante batendo no peito do abismo. O sonar captava ecos irregulares à frente, massas densas que se moviam devagar, desafiando as leis da física conhecida. Não eram rochas flutuantes, nem cardumes perdidos. Eram formas alongadas, sugerindo contornos que se esticavam e contraíam, como se algo respirasse na fenda. No navio-mãe, os técnicos congelavam diante das telas, traçando linhas que se entrelaçavam em padrões impossíveis, frequências que ecoavam como um lamento ancestral. Possível artefato biológico não catalogado, transmitia o capitão, mas sua voz carregava uma hesitação que ecoava o desconforto coletivo. Um lembrete de que a humanidade, com seus instrumentos reluzentes, era mera visita em um território hostil. Aos 3.200 metros, o profundo Ymir desacelerava, pairando à beira da trincheira principal, uma cicatriz negra que se abria como uma ferida no leito marinho. As luzes penetravam o abismo em feixes trêmulos, revelando paredes escarpadas cobertas de incrustações minerais, como ossos fossilizados de eras perdidas. Partículas em suspensão giravam em redemoinhos, criando ilusões de figuras etéreas que se moviam nas bordas da visão, fantasmas do plâncton ou algo mais. Os cientistas ajustavam os controles, o coração acelerado, ecoando no silêncio da cabine. Um rangido mais forte atravessava o casco, não da pressão, mas de algo externo, um toque sutil que fazia os instrumentos piscarem. O radar de proximidade acendia alertas intermitentes. Objeto não identificado a 500 metros abaixo, densidade variável, movimento lateral lento. A sensação de ser observado crescia, um peso invisível que pressionava mais que a água. O oceano, com sua indiferença milenar, parecia inclinar-se para a frente, como se o abismo inteiro escutasse a intrusão humana. Ruídos de superfície, o ranger das ondas no abissos, o zumbido distante de helicópteros de apoio,
Chegavam como ecos fantasmagóricos pelo rádio, um contraste cruel com o vazio abaixo. Havia histórias não contadas em arquivos classificados, submersíveis, que captaram silhuetas imensas antes de perderem contato, ecos que soavam como chamadas em línguas esquecidas. Mas aqui, na crueza do momento, a presença humana se revelava frágil, um brinquedo de metal desafiando o desconhecido. De repente, o sonar emitiu um bip agudo, cortando o silêncio como uma lâmina. Uma massa densa se materializava nas telas. Não uma rocha estática, mas algo que pulsava, expandindo-se em contornos fluidos que desafiavam a definição. As luzes do submersível varreram a área, capturando um vislumbre fugaz, uma forma alongada, escura como a noite, com apêndices que se agitavam como raízes em um solo vivo. Não era uma criatura conhecida, nem uma ilusão de sensores defeituosos. Era algo que não deveria estar ali, pairando na fenda como um guardião silencioso, seus contornos se fundindo ao negrume antes de sumir. O pulso acústico retornou, mais próximo agora, um rugido baixo que fez o profundo yin vibrar, como se o abismo respondesse à detecção com uma advertência primal. Na cabine, o ar se tornava sufocante, os olhares dos cientistas se cruzando em um instante de pavor contido. O capitão ordenava pelo rádio: retroceder imediatamente, confirmar detecção. Mas a transmissão chiava, interferências dançando como sombras digitais, e o submersível hesitava, preso entre a curiosidade e o instinto de sobrevivência. O oceano observava, seus segredos se revelando em fragmentos que prometiam mais terror do que conhecimento. Aos 3.500 metros, a descida pausava, mas o mistério se aprofundava. Um chamado sombrio que ecoava no vazio, convidando-os a ir além do limite. Algo havia sido detectado, e agora o abismo sabia que eles estavam lá. O profundo primeiro pairava na borda da fenda, uma esfera de metal suspensa entre a curiosidade humana e o abismo que se abria abaixo como uma boca faminta. Aos 3.500 metros, o negrume era absoluto, um vazio que não tolerava hesitações, e o pulso acústico ainda ecoava nos sensores, um resíduo grave que vibrava nas paredes da cabine como um aviso sussurrado. Os cientistas, com os rostos pálidos sob o brilho frio dos monitores, ajustavam os controles com mãos que tremiam levemente, o ar confinado agora carregado de um silêncio opressivo, interrompido apenas pelo zumbido baixo dos sistemas de vida. O capitão, do abissos acima, repetia a ordem pelo rádio, sua voz cortada por estática. Retrocedam devagar, não arrisquem aproximação. Mas o instinto de descoberta, esse fogo teimoso que impulsionava expedições como essa, os mantinha ali, flutuando à beira do desconhecido. As luzes externas se estendiam em feixes longos, cortando o breu como lâminas de prata em uma noite sem estrelas, revelando as paredes da trincheira em contornos irregulares. Rochas cobertas de incrustações brilhavam fracamente, minerais expelidos por fontes quentes que borbulhavam em jatos invisíveis, criando bolsões de água turva que dançavam como névoas em um sonho febril. Era um contraste cruel, essa vitalidade escondida, com colônias de vermes tubulares se erguendo como flores carnívoras em um jardim submerso, alimentadas por enxofre em vez de sol, contrastando com o vazio que as cercava, um silêncio que engolia qualquer esperança de retorno fácil. O oceano aqui não era morto, era vivo de um jeito antigo, primordial, onde a vida se agarrava às bordas da extinção com garras invisíveis. Mas sob essa ilusão de equilíbrio, a ameaça pulsava, um formigamento nos instrumentos que sugeria olhos atentos nas sombras. O sonar bipava novamente, traçando a forma detectada. Uma silhueta alongada. Agora, a apenas 300 metros abaixo,
movendo-se com uma lentidão deliberada que desafiava as correntes. Não era uma rocha solta, nem um cardume deformado pela distorção acústica. Os displays mostravam contornos fluidos, apêndices que se curvavam como tentáculos em um abraço relutante, densidade variável que mudava como se respirasse. Um dos cientistas inclinava-se para a frente, os olhos estreitados, murmurando para si mesmo enquanto ampliava a imagem. Uma massa escura, maior que um submarino, com texturas que sugeriam pele ou casca, fundindo-se ao negrume antes de reaparecer em outro ângulo. O outro, mais experiente, pausava o propulsor, deixando o submersível derivar levemente, como se o movimento pudesse atrair o que quer que estivesse lá. Não é biologia catalogada. Transmitia ele pelo rádio a voz baixa, quase reverente, como se nomear o desconhecido pudesse domá-lo. Mas o oceano não se deixava domar. Ele observava, paciente, esperando o erro humano. À medida que os minutos se esticavam, o pulso sonoro retornava, mais próximo. Um ronco grave que fazia os vidros da cabine vibrarem, ecoando no peito dos ocupantes, como um coração alheio batendo no escuro. As luzes capturavam fragmentos, um brilho fugaz, talvez bioluminescência, piscando como um sinal codificado antes de se apagar. Partículas em suspensão giravam mais rápido agora, agitadas por uma corrente sutil que o profundo rio não registrava, criando redemoinhos que obscureciam a visão como véus rasgados. O contraste se acentuava. A beleza etérea dessas danças microscópicas, como poeira de estrelas em um céu invertido, contra a ameaça palpável de algo se aproximando, um predador invisível que transformava o abismo em uma armadilha viva. O submersível era frágil aqui, uma bolha de ar e metal em um mundo de pressão esmagadora, onde um toque errado poderia rachar o titânio como casca de ovo. No navio-mãe, o Abyssos balançava sob um céu nublado, as telas de monitoramento piscando com dados fragmentados, interferências que dançavam como fantasmas nas imagens ao vivo. O capitão andava de um lado para o outro na ponte, o rosto tenso sob a luz artificial, enquanto técnicos murmuravam sobre frequências que ecoavam padrões rítmicos, como um código subaquático não decifrado. Ruídos humanos, o clique de teclados, o murmúrio de conversas abafadas contrastavam com o vazio transmitido do fundo, um lembrete de quão distante estava a superfície. Quão tênue era o fio que ligava os exploradores ao mundo conhecido. Havia ecos de missões passadas em suas mentes, submersíveis que captaram silhuetas imensas antes de o contato se perder em estática, relatos de vibrações que pareciam toques intencionais. Mas isso era ciência, repetiam, ignorando o suor frio que escorria pelas costas, a sensação de que o oceano, com sua indiferença milenar, havia notado a presença intrusa. O profundo primeiro ativava sondas secundárias, pequenos drones que se soltavam como sementes em um vento invisível, descendo devagar para mapear a anomalia de perto. Os feixes de luz os seguiam, iluminando o leito da fenda em detalhes cruéis, sedimentos acumulados como camadas de pele morta e fendas menores que exalavam gases em bolhas lentas, criando ilusões de movimento no breu. Um drone capturava um vislumbre mais claro. A forma se contorcia agora, apêndices se estendendo como dedos curiosos, tocando o sedimento e erguendo nuvens de poeira que obscureciam a visão. Não era agressivo, ainda não. Era exploratório, como se testasse o intruso com a paciência de algo que havia esperado eras. O pulso acústico intensificava-se, um coro baixo que reverberava pelas águas, fazendo os sensores do submersível tremerem em sincronia, como se o abismo inteiro respondesse ao chamado. Dentro da cabine, o ar se tornava mais pesado, o oxigênio reciclado carregando um cheiro de metal úmido e medo contido. Os cientistas trocavam olhares.
as mãos pairando sobre os controles de emergência, enquanto o radar piscava alertas. Proximidade crítica, movimento ascendente. A forma subia devagar, uma sombra que crescia nas telas, seus contornos se definindo em sugestões aterrorizantes. Uma cabeça bulbosa, talvez, ou um corpo segmentado que se dobrava como uma serpente colossal. As luzes do profundo Preira varriam diretamente agora, revelando texturas iridescentes que piscavam em tons de preto e cinza, como escamas de um pesadelo ancestral. Não era uma criatura de documentários superficiais. Era algo mais antigo, adaptado a pressões que esmagariam ossos humanos, pairando a meros 100 metros, um guardião do vazio que observava com uma inteligência fria, impassível. O capitão gritava pelo rádio, a voz distorcida pela profundidade. "Subam agora! Abortem a missão!" Mas a transmissão falhava, chiados substituindo palavras, como se o oceano interferisse deliberadamente. O submersível iniciava a manobra de ascensão, propulsores rugindo contra a pressão, mas a forma reagia. Um pulso mais forte, um jato de água que balançava o veículo como uma folha em uma tempestade. As luzes tremiam, capturando um último vislumbre. Olhos, talvez, ou sensores que brilhavam por um instante, fixos no intruso, antes de o negrume engolir tudo novamente. O contraste final se impunha, a beleza hipnótica do brilho fugaz contra a ameaça inescapável, um lembrete de que o oceano não perdoava curiosidade excessiva. Aos 3.600 metros, o profundo ir subia devagar, mas o abismo não os deixava ir tão fácil. Os sons persistiam, um eco distante que prometia retorno, um mistério que se entrelaçava com a mente humana, como algas pegajosas. Algo havia sido detectado, e agora detectava de volta um segredo vivo nas profundezas que sussurrava. "Vocês viram demais!" O vazio observava, paciente, enquanto a esfera de titânio lutava para escapar, carregando dúvidas que ecoariam muito além da superfície. O profundo primeiro ascendia devagar, uma bolha de metal lutando contra o abraço sufocante do abismo, seus propulsores gemendo em um esforço ritmado que ecoava na cabine como um coração acelerado. Aos 3.600 metros, o negrume ainda os envolvia, um manto pesado que se recusava a soltar, como se o oceano testasse a frágil determinação humana com garras invisíveis. As luzes externas, agora apontadas para cima, cortavam o vazio em feixes ascendentes, revelando fragmentos de paredes escarpadas que se afastavam devagar, rochas incrustadas de minerais, brilhando fracamente como veias de prata em uma carne escura. Partículas flutuavam em redemoinhos preguiçosos, dançando nas bordas da visão, como fantasmas inquietos, um lembrete de que o vazio não era inerte, mas vivo com sussurros que ninguém ousava nomear. Dentro da esfera apertada, o ar se tornava mais denso, carregado de umidade que condensava nas paredes frias em gotas que escorriam como lágrimas silenciosas. Os dois cientistas, confinados em seus assentos, sentiam o pulso da pressão diminuindo aos poucos, mas o alívio era ilusório, uma trégua frágil em meio ao caos que se instalava. Seus rostos, iluminados pelo brilho intermitente dos painéis, exibiam sulcos de exaustão e algo mais profundo, uma sombra de dúvida que se infiltrava como água fria. O radar piscava, alertas residuais. Ecos da forma detectada ainda pairavam nas telas, contornos que se esticavam e contraíam em padrões erráticos, como se aquilo lá embaixo não aceitasse a partida. Um rangido atravessava o casco, não da ascensão, mas de algo externo. Um toque sutil que fazia os instrumentos tremerem, sugerindo que o abismo estendia dedos para retê-los. O pulso acústico retornava agora em ondas irregulares, um ronco grave que reverberava através da água como um lamento distante, crescendo e diminuindo em um ritmo que imitava uma respiração lenta.
Não era um som aleatório, era intencional, um chamado que ecoava nas profundezas e subia atrás deles, fazendo-o sonar, captar sombras que se moviam na fenda abaixo. As luzes capturavam vislumbres fugazes durante a subida. Uma silhueta alongada que se erguia devagar, apêndices se contorcendo como raízes em busca de solo, texturas iridescentes piscando por um instante antes de se fundirem ao breu. Era maior do que qualquer criatura conhecida. Um guardião primordial que observava a fuga humana com uma paciência eterna, seus movimentos sugerindo não raiva, mas curiosidade ou fome. O contraste se impunha ali, na beira do pavor, a beleza etérea desse brilho fugaz, como estrelas cadentes em um céu submerso, contra a ameaça inescapável de ser notado, de ser o intruso em um reino que não perdoava olhares indiscretos. No abissos, à superfície, a tensão se espalhava como uma névoa fria sobre o convés. O navio balançava sob um céu que escurecia com nuvens baixas, as telas de monitoramento chiando com interferências que dançavam como chamas digitais, fragmentando as imagens do profundo I em pixels tremulantes. O capitão parava na ponte, os punhos cerrados contra a murada, enquanto técnicos inclinavam-se sobre consoles, traçando padrões acústicos que se entrelaçavam em linhas impossíveis, frequências que ecoavam como um código ancestral decifrado pela metade. Ruídos humanos, o zumbido de ventiladores, o clique ansioso de interruptores preenchiam o ar, um contraste patético com o silêncio transmitido das profundezas, onde o mundo se fechava em um vazio opressivo. Havia um formigamento coletivo na nuca, um eco de relatos velhos e sussurrados. Expedições que captaram silhuetas imensas antes de o rádio se calar para sempre. Submersíveis que emergiram vazios, com cascos marcados por arranhões que nenhum acidente explicava. A presença humana, outrora audaciosa, revelava-se agora como uma faísca breve em um oceano de indiferença. Um visitante frágil, cujos cabos e sensores eram meros fios esticados até o rompimento. À medida que o profundo I subia para os 3.000 metros, a pressão aliviava ligeiramente, um sussurro de misericórdia que permitia aos propulsores ganharem força, impulsionando a esfera para cima em uma espiral controlada. Mas o abismo não se resignava. Os sons intensificavam-se, um coro baixo que subia como uma maré invisível, fazendo as paredes da cabine vibrarem em ressonância, como se o oceano inteiro respondesse à detecção com uma advertência primal. Um dos cientistas ajustava o microfone externo, captando fragmentos de ruídos que não se encaixavam. Cliques ritmados, como unhas contra metal, misturados a um gorgolejar distante que sugeria movimento em massa, algo se erguendo das fendas como uma sombra despertando de um sono milenar. As luzes varriam para trás agora, iluminando o rastro da ascensão. Sedimentos agitados em nuvens turvas, como cinzas de um incêndio submerso, e formas vagas que perseguiam nas bordas do feixe, silhuetas que se multiplicavam em sugestões aterrorizantes. Não uma, mas várias, um enxame de mistérios que o oceano guardava em camadas profundas. O contraste entre beleza e ameaça se acentuava na subida, um jogo cruel de luz e sombra que hipnotizava mesmo no pavor. Aos 2.500 metros, feixes ascendentes revelavam camadas de vida esparsa, medusas que pulsavam em tons frios de azul, seus véus translúcidos se estendendo como fantasmas graciosos em uma procissão fúnebre, bioluminescência que iluminava brevemente o negrume antes de se apagar em silêncio. Era fascinante. Esse brilho frágil contra o vazio, como lanternas em uma caverna infinita, sustentando ecossistemas improváveis em um equilíbrio precário. Mas sob essa ilusão, a perseguição se insinuava.
Os pulsos acústicos chegavam mais próximos, um rugido que balançava o submersível, fazendo os instrumentos piscarem em caos, como se o abismo estendesse tentáculos para puxá-los de volta. A forma detectada, ou suas irmãs, subia em paralelo, contornos fluidos que desafiavam a distância, um lembrete de que o oceano não era um lugar passivo, mas um organismo atento, cujos segredos se moviam com intenções próprias. Aos 2 mil metros, o rádio chiava com mais força. A voz do capitão cortada por estática, que crescia como uma tempestade. Fragmentos de ordens perdidos no ruído, substituídos por um silêncio que se instalava como um véu. No profundo Primori, os cientistas sentiam o isolamento se aprofundar. O ar reciclado, agora carregado de um cheiro acre de ozônio e suor. Os olhares fixos nas telas que mostravam a anomalia se aproximando em ecos irregulares. Um último vislumbre nas luzes, apêndices se estendendo, tocando o rastro de bolhas da ascensão, como dedos curiosos em uma caçada paciente. O submersível acelerava, o casco rangendo sob o esforço, mas o abismo respondia com um pulso final. Um estrondo grave que apagava os sensores em um flash de escuridão digital. As transmissões paravam abruptamente, o vídeo congelando em uma imagem estática de negrume salpicado de partículas, um quadro final que capturava o vazio observando de volta. No Abissos, o pânico se espalhava em sussurros abafados, as telas vazias piscando com perda de sinal, enquanto o navio lançava boias de localização em uma dança desesperada contra as ondas. Horas se esticavam em agonia, o horizonte engolindo o sol poente em tons de sangue diluído, um espelho traiçoeiro da calmaria que escondia o caos abaixo. O profundo primeiro não respondia, sua posição marcada apenas por um bip fraco nos mapas, pairando em profundidades que ainda desafiavam a luz. Algo havia sido detectado no abismo, e agora o abismo detectava de volta, interrompendo a exploração em um silêncio que ecoava dúvidas eternas. O oceano guardava seus segredos, verdades antigas que a humanidade não estava pronta para tocar. E na quietude que se seguia, uma certeza sombria se instalava. Eles haviam acordado o que dormia nas sombras, e o mar nunca esqueceria.